Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu trouxe aqui para vocês como montar uma agenda no Notion do zero. Então, existem várias formas de se planejar, de se organizar e eu quis trazer essa agenda que ela é um pouquinho mais detalhada, né? Então, no meu dia a dia, eu não vejo a necessidade de separar as minhas tarefas por hora, porque os meus compromissos eles são mais de dias fechados, consultorias, né, de meio período, então eu não tenho que detalhar tanto, mas eu vejo que é uma necessidade que muita gente tem de realmente planejar, porque às vezes tem várias coisinhas no meio do dia que elas precisam saber e se organizar melhor, e a gente colocando tudo, né, com o horário fica mais fácil, né? Então eu pensei aqui num formato de time box, né, onde todo dia você pode, né, apertar um botãozinho, criar um template e colocando as tarefas do dia, né? Então, pessoalmente não é o que eu uso todo dia, porque não é o que faz sentido para minha realidade, para as minhas atividades, mas eu sei que muita gente precisa, né? E muita gente acaba fazendo muito manual, né? Então, essa é uma forma de você pelo menos ter um template, conseguir arquivar bem as suas tarefas do dia a dia com um template um pouquinho mais organizado. Bom, então eu vou explicar para vocês primeiro como que funciona esse template, né? Então, de repente você só quer realmente pegar o template, saber como usar e não quer aprender como que monta ele do zero, né? Então, só para você já ver, ele funciona, né, de forma muito simples. Então, a gente tem aqui, né, essa agenda de tarefas, onde aqui vão estar todos os compromissos. Eu coloquei aqui um filtro para aparecer só os compromissos, né, de um mês para frente. Tenho aqui o banco de dados, onde eu vou arquivar cada uma das time box. E aí tem por dia, né? Então o que eu faço? Venho aqui, eu escrevo o dia, o mês, o ano. E aí eu montei esse template, né? Onde eu posso colocar 3 destaques no meu dia, qual que é a intenção do meu dia. E aqui quais são as atividades que estão pendentes da minha lista de coisas para fazer, tá? Essas atividades pendentes, elas estão ligadas a esse banco de dados principal, onde tem todas as minhas tarefas, né? Mas também eu criei essa time box aqui do lado para quem quer descrever as atividades, né, um pouquinho mais detalhada, né, com as atividades por hora. Eu coloquei aqui por hora, né, você pode acrescentar, diminuir linhas no template, mudar, né, não começar 5. Vocês podem também editar aqui esse horário, né, você vem aqui, ó, e é só digitar aqui o horário que você quer, apertar dano, e aí ele muda aqui também. E simplesmente, né, ir montando um quadrinho desse cada dia. E aí o que você faz? Depois do fim do dia, você vem aqui e joga pro arquivo. E todo dia novo, vem aqui, aperta o botão e ele já vai sair automaticamente uma time box, né, limpa do zero de novo. E essas atividades pendentes vão ser sempre as atividades que ainda estão pendentes. Toda vez que você der um ok aqui na atividade, né, vai sair ela. E aí, se você quiser organizar de forma mais certinha, mais organizada, você vem aqui no arquivo e aí você pode criar toggles, né? Colocar aqui qual mês do ano que você quer e, né, vir aqui em cima e organizar por mês, por exemplo, né? Não precisa, você pode simplesmente só jogar tudo aqui, ou você pode organizar por mês se você quiser, né, ter esse trabalho para ter um arquivo um pouquinho mais organizado de todos os dias. Então, né, se você já quiser pular esse vídeo, né, terminar aqui e não saber como que faça, essa é a forma, né, que eu criei de organizar as tarefas, as agendas. Mas se você quiser aprender como que cria um template desse do zero, né, que eu vou começar numa página do início do zero para vocês aprenderem também como que eu montei esse template. Então aqui tá, né, uma página nova
Já coloquei o título aqui, agendas de tarefas. E algo que eu sempre faço quando eu inicio um template é vir aqui e colocar, né, o texto menor para ele vir aqui para eu ter um pouquinho mais de espaço, né? E vamos começar. Então, eu sempre uso de apoio para fazer as minhas capas né, o básico, que é o PowerPoint. Então eu já montei aqui só para mostrar para vocês, né? Eu venho aqui, faço uma imagem, né, do que eu quero colocar na capa e vou ali na ferramenta de captura, né? Seleciono aqui, salvo uma imagem e tenho aqui as capas né, de cada uma das minhas páginas, né? De forma bem simples, né? Só para vocês verem aqui, né? Já tá aqui, ó, a agenda de tarefas, o arquivo, o banco de dados e aqui é o apoio, né? O PowerPoint que eu uso para me auxiliar e também já coloquei aqui a imagem que eu usei e essa daqui é a minha base, né? Eu vou explicar para vocês aqui também como que eu usei essa imagem para definir aquelas cores. Bom, então, antes de tudo, né, a gente cria um banco de dados, né? Então, eu venho aqui e crio uma página, banco de dados, venho aqui, seleciono o ícone da minha preferência, vou escolher esse aqui, azulzinho, adiciono uma capa que é uma daquelas que eu já salvei, mostrei para vocês que eu fiz no PowerPoint mesmo. Banco de dados. E dou aqui uma reposicionada. E ok. Eu prefiro criar um banco de dados ao invés de, né, usar aqueles checklists, aqueles to-dos, porque fica uma base de dados organizada, eu consigo ver de várias formas, em formato de calendário, filtrar, né? Então eu sempre gosto de utilizar esses bancos de dados. Aí eu venho aqui e crio uma tabela, uma nova database aqui, e eu escrevo aqui plano de ações. E aqui nessa minha tabela, ela vai ter, né, ela é simples aqui, eu só vou colocar a data, vou colocar aqui, né, para formatar a minha data. Eu prefiro sempre ver por dia, mês e ano. E também, né, vou criar aqui uma barrinha de status. E os meus status eu só vou editar aqui, né, para ser pendente, em andamento, né, podia deixar em inglês também, e concluído. E também coloquei aqui mais uma propriedade que é a última vez que eu editei. Na verdade, eu não precisaria dessa, né, última vez que eu editei, mas eu coloquei porque eu senti a necessidade de ordenar de alguma forma, né? Então eu coloquei essa forma de ordenar pela última vez que eu editei a minha tarefa, tá? Então aqui, né, um banco de dados bem simplesinho mesmo. E aí também eu venho aqui em agrupar e aí eu coloco para agrupar por data, né, para você ficar numa abinha só, tipo, tudo que é de setembro, tudo que é de outubro, de forma mais rápida. E aí você pode colocar, né, se você quer por mês, por dia, relativo, eu prefiro colocar por mês aqui. Né? Então aqui a gente iniciou o nosso banco de dados.
Aí também uma outra página que eu crio aqui, que é uma página bem simples, que é aquele arquivo, né, que eu comentei com vocês, né? O arquivo eu só vou vir aqui para colocar todas as minhas timebox antigas, né? Só para caso eu queira arquivar. Se para você não faz sentido arquivar, né? Tanto faz apagar ou não, então apaga. Vem aqui, né? Coloca aqui essa imagenzinha, vem aqui, troco a capa por aquela que eu escrevi, que é o arquivo. Venho aqui e simplesmente mudo aqui, dou uma reposicionada aqui para ficar um pouquinho mais bonito. E essa página realmente, né, não é para ter muita coisa mesmo. No máximo eu venho aqui, crio uma toggle e aí eu escrevo um mês e o ano só para eu realmente arquivar, né? Daí você não vai escrever o mês e o ano, né? Você vai escrever setembro de 2022, outubro de 2022, né? Enfim. Mas, né, também é opcional essa parte de arquivo. Bom, a página principal é essa daqui, né? Então, a gente precisa, né, primeiro, né, eu queria colocar aquela imagem aqui, vocês viram, nesse daqui que tá mais completo, né, que eu coloquei aqui meus compromissos, aqui eu coloquei uma imagenzinha. Bom, então, eu venho aqui, que é o compromissos, e aí eu crio uma linha em branco só para poder selecionar essas duas aqui e transformar elas, eu coloco aqui em colunas. E aí eu posso vir aqui e posso colocar uma imagem, que é aquela imagem que eu comentei com vocês que eu já tinha deixado separada, né? Que é essa imagem aqui. Né? Na verdade eu coloquei essa parte aqui porque inicialmente eu tinha feito esse planner, né, para uma aula para engenharia, né? Para quem não sabe, eu sou engenheira. Era essa imagem que eu escolhi, talvez não faça sentido nenhum para você aqui agora, né? Mas enfim, agora que eu me toquei que eu já, né, tô gravando no meio desse vídeo e essa era a imagem que eu escolhi, mas lógico, né? Você pode escolher a imagem que fizer mais sentido para você. Aí eu vou vir aqui, eu coloquei aqui um fundinho cinza, coloquei aqui nele com uma cor azul, posso vir aqui e colocar ele com um tamanho um pouquinho maior. E aqui eu vou fazer um link, né? Então, eu gosto de colocar aqui barra, começo a escrever link view of a database. E aí eu pego aquele banco de dados, né, que eu acabei de criar, aquele plano de ação. E aí eu coloco uma view nova. Aí eu posso colocar aqui, eu digitei como daqui um mês, né? Porque é como eu quero ver só os compromissos daqui um mês. Venho aqui, coloco para não aparecer, né, ali o plano de ação. E aí eu venho aqui para criar os meus filtros. Bom, então os meus filtros aqui, como que eu faço? Eu escolhi, né, algumas regras. Então as minhas regras é que o status, né, eu vou pegar o filtro avançado aqui e o meu status, né, ele não pode ser concluído, então ele não é concluído. Se alguma tarefa minha já está concluída, ele não vai aparecer aqui nesse meu filtro. E aí também eu vou criar um grupo de filtros onde a minha data, tá? Ela é hoje, né? Então sempre que eu
criar alguma atividade diretamente aqui, ele vai colocar a data de hoje. E também, né, um outro filtro que a data seja on ou before um mês pra frente, tá? Então, esses são os meus filtros. E aí também, né, eu vou colocar aqui o sort dele pra tá sempre mostrando por data, tá? Então, é bem simples. Outra coisa aqui que, né, eu acabei colocando uma tabela, mas na verdade a view que eu coloquei aqui é em formato de lista, não em formato de tabela. Eu achei que faz um pouquinho mais de sentido deixar desse jeito, tá? E aí aqui também, né, eu não tinha visto que tá, mas, não, né, aqui. Eu também não quero que agrupe de jeito nenhum pra mim, tá? Então, eu venho aqui e tiro esse agrupamento, né? Então, aqui o grupo tem que estar como, né, sem grupo. Pelo menos é o que faz sentido pra mim. E aí, né, toda vez que eu criar, aqui vão aparecer os meus compromissos, tá? Então, toda vez que eu criar um compromisso aqui, ele já vai estar na data de hoje. Lógico que eu posso vir, né, e mudar para a data que eu quiser, mas de forma automática, né, ele já cria com a data de hoje, tá? Então, esses aqui são os compromissos, onde só vai aparecer aquilo que tem data, tá? E agora a gente vai montar a nossa time box, né? Então, deixa eu dividir ela aqui, pus 3 pontinhos, ela virou esse divisor aqui. E, né, então vamos criar a nossa time box. Então eu venho aqui e eu coloco o callout, né? Então eu venho aqui e como que eu fiz? Eu cliquei aqui, né? Pus um íconezinho aqui também azulzinho. Aqui eu coloquei o dia, o mês e o ano, né? Deixa eu colocar ele em azul. E aí, né, eu dei o enter aqui e pulou, mas na verdade eu queria ter dado o enter dentro dessa, né, desse quadradinho. Então, como que eu faço para dar um enter e não pular linha, né? Isso serve para tabela, para qualquer coisa dentro do Notion. Eu seguro o Shift e dou enter, porque daí ele dá dentro, dá esse espaço dentro, né, seja da tabela, seja de alguma outra, né, coisa que tem no Notion. Normalmente quando você dá um enter ele pula para a próxima linha, mas apertando o Shift eu consigo dar o enter dentro, né, do mesmo bloquinho. E aí eu crio mais duas dessas abas que eu criei. Então eu venho aqui nesse callout, venho aqui, né, vou duplicar ele e o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses dois e vou colocar aqui dentro. E aí eu vou selecionar esses dois novamente e vou dividir eles em colunas, né? Então tenho duas, uma aqui eu vou chamar de time box e vou colocar em azul e vou colocar aqui o ícone do relógio em azul também. E aqui vai ser o meu destaque do dia, que eu vou colocar uma estrela azul também. E vou escrever aqui, destaques do dia. Não coloquei prioridade, né, porque prioridade é uma só, mas enfim. Esses vão ser os meus destaques do dia. Esse daqui vai ser a minha time box. E
Dentro dos meus destaques do dia, né, eu venho aqui, dou um Shift e dou um Enter, e eu vou criar mais 3 desse daqui. E aí aqui eu vou colocar essa outra estrelinha aqui. Aí aqui eu não digito nada, dou um Enter e eu venho aqui e crio uma to-do list. Então eu venho aqui dentro dela e coloco essa to-do list. Eu vou colocar ela aqui pra cor, né, azul. Venho aqui, duplico e duplico de novo, porque eu coloquei 3 prioridades no meu dia. Se eu quiser deixar só uma, deixo só uma. Coloco os meus destaques do dia. Coloquei uma linha a mais, eu só vou vir aqui e dar um espaço só para desaparecer nessa parte dizendo para eu digitar alguma coisa. Delete e dou espaço. E aí, se eu quiser criar mais alguma, né, outro destaque do dia, a intenção é que tenha um, por isso que tem 3 linhas, é um para cada um. Mas também, se eu quiser, eu posso vir aqui, né, e duplicar no meu destaque ter 2, né? A intenção é ter uma só, mas enfim, né, você usa como fizer mais sentido para você. Então, a gente tem aqui os destaques do dia, a gente tem a time box, a gente vai criar aqui também as intenções do dia. Eu venho aqui e eu quero que fique embaixo dessa parte aqui. Intenção do dia. Dou aqui, aperto Shift, dou vários Enters para deixar alguns espacinhos. Venho aqui também, quero deixar isso daqui, né, negrito. E venho aqui também e quero colocar mais um de atividades pendentes. Eu tinha colocado aqui outro ícone, mas eu acho que esse ícone aqui faz mais sentido. E aqui, atividades pendentes. Então, assim, atividades que tem data, né? Só deixa eu terminar aqui, vou colocar aqui negrito. Atividades que tem data, vem aqui para como se fosse um compromisso. Tem uma data exata, né? E eu quero deixar aqui certo um compromisso. Quando não tem data específica, eu venho aqui, né, e eu tenho sempre a minha listinha de coisas que eu tenho que fazer. Venho aqui, né, deixar aqui embaixo dessa parte aqui, Shift, Enter. E aí aqui eu também vou criar uma Linked View of Database, né? Eu vou pegar aqui esse plano de ação que eu acabei de criar e vou criar aqui uma view nova, né? Eu vou colocar aqui o nome atividades pendentes, né, de forma geral. Também não quero que apareça o título. E aí, eu só quero, né, filtrar aqui os status, né? Então, onde o status, ele não tá, então, is not complete, então é só coisas que estão pendentes ou em andamento. E eu também quero filtrar aonde não tem data, então, onde a data é vazia, porque eu quero que o que tem a data só apareça aqui em cima e o que não tem data, né, ele vai estar aqui na minha lista de atividades pendentes. Então, eu venho aqui, aqui também, né, deixa eu tirar esse grupo, porque eu não quero que ele agrupe por nada. Se você quiser, você pode, né, agrupar. Eu, né, achei melhor não fazer isso. Aí, outra coisa também, aqui no status,
eu quero ver esse status. Cadê? Eu quero ver esse status não escrito, né, concluído ou em andamento. Eu prefiro ver como um checkbox. Eu venho aqui e, né, coloco aqui. Eu escondo essa propriedade, porque como não tem data, aqui a data tem que ser vazia, então tanto faz a data. Venho aqui e coloco, né, essa atividade aqui na frente e opa, achei que eu já tivesse tirado isso, mas aqui, né, eu quero apagar o título, né? Aí eu venho aqui e jogo aqui dentro da minha tabela. Então aqui, né, vão ser todas as atividades que eu listei, que não tem data, atividade 1, atividade 2, todas as atividades que não tiver, né, não tiver concluída ainda, vai estar aqui, atividade 3. O que vai acontecer se eu clicar aqui? Ela vai sumir, tá? E aí, a gente vai fazer também a nossa time box, né? Então, a time box também, ela é muito simples. Eu simplesmente vou vir aqui e vou criar uma tabela básica. É uma, né, nova, que eu vou chamar de time box. Não sei por que tá tudo marrom, mas venho aqui e vou colocar ela aqui dentro. Acho que é porque aqui, ó, ela tá tudo como cor marrom. Vou colocar como azul. Ok, então eu tenho aqui a minha atividade e aqui eu também vou ter o meu horário. E aqui é um texto. Então eu venho, coloco aqui o meu horário. Então, eu poderia simplesmente vir aqui e colocar 5 horas, né, 6 horas, que é do horário que eu comecei, mas eu quis fazer um pouquinho diferente. Então, o que eu escolhi fazer, tá? Deixa eu até fechar aqui e abrir de novo, que me ajudou a escolher as cores, tá? As cores não vão ficar exatamente iguais às cores do que eu escolhi aqui na hora, mas eu venho aqui extrair um gradiente, né? Escolho aqui, né? Eu tinha falado que eu tinha escolhido essa imagem, eu digitei no Google gradiente azul mesmo, porque era a cor que eu tinha escolhido. E aí, né, ele me dá as cores aqui. Eu tinha escolhido 5 cores. Então, eu venho aqui no limite 5, né? Ele mostra 5 cores. Você pode ajustar aqui um pouquinho também. Mas, ele tem códigos, tá vendo esse código 27? São códigos de cores, né? Então, todas as cores têm um código. Inclusive, se você tiver alguma marca e algumas cores, você pode personalizar o seu template com as cores que você quiser, e não somente esse azul, né? Então, como que você faz? Eu vou copiar daqui, porque o meu botãozinho de barra ao contrário, esse colchete aqui, o meu tá pifado não, né? Eu não sei qual que é, porque o meu teclado não corresponde, né, o desenho dele certo, né? Não sei se vocês também têm esse problema, mas enfim, eu vou copiar aqui, né, mas vocês digitem, né? E aí assim, se eu simplesmente copiar e colar esse texto aqui, ó, ele não vai funcionar. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar cifrão antes, colocar esse texto e aí cifrão 2 vezes. Aí sim eu consigo, né, editar. E foi muito rápido, mas basicamente assim, eu tenho que pôr, né, cifrão, escrever color, abro o colchete, eu escrevi aqui white, poderia colocar aqui o código também de outra cor que eu queira, né? Mas eu escolhi o branco, dá para escrever black, red, blue, só que vai ser aquelas cores padrão, né, do computador. Aqui é a cor da caixinha de texto, né, que daí eu escolhi esse azul aqui.
E aqui é o código da cor e depois colchete de novo com o horário. Né? Você digita isso, cifrão, aperta done. E se você quiser editar alguma coisa, né, como eu expliquei, é só escrever aqui. E aí eu faço, né, para cada uma dessas cores. Eu só não vou fazer tudo de novo, né, porque vocês entenderam o conceito. Eu vou simplesmente aqui copiar, né, dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, né, só para não ter que fazer de novo. Vocês entenderam como que faz. Eu coloquei aqui essas cores, a cada 4 cores a cada 4 horas uma cor diferente para ficar esse degradê aqui, né? E aí aqui, né, tá a minha time box, tá? Como eu esqueci, né, de gravar, eu já tinha gravado como faz o template, mas eu vou começar aqui do zero também, né? Vou deletar aqui para ensinar como que faz esse template para vocês, tá? Bom, você vem aqui, deixa eu arrastar aqui para fora, clico aqui no botão, vou digitar, né, template button, e aí eu vou configurar o botão, que não é coisa mais simples, eu simplesmente coloco aqui o texto, né, adicionar uma time box, apago aqui esse to do e, né, venho aqui no meu destaque, né, nesse negocinho aqui inteiro, seleciono e arrasto para dentro do meu template e fecho o botão, né? Então, toda vez que eu quiser um template novo, eu venho aqui, adiciono tudo aqui e, né, ele sai aqui de novo. Aí eu venho aqui, arquivo o dia e toda vez é simplesmente apertar esse botão novo. E aí, uma das coisas que eu gosto de fazer é duplicar esse template aqui, né? E o que eu faço? Eu duplico e aí eu gosto de jogar uma cópia aqui para o banco de dados, né? É só assim, caso eu apague sem querer, eu não, né, perdi todo o trabalho. E aí, aqui no banco de dados, ele tá, né? Eu já tinha colocado aqui, na verdade ele apareceu aqui embaixo, né? Mas aí, como eu tive que fazer 2 vezes, enfim, é só vir aqui, eu gosto de deixar ele aqui em cima, né? Deletar porque tem 2. Só por precaução, se por algum caso eu apagar esse template, ele tá aqui, né? Então, é um jeito, né, fácil de organizar o seu dia a dia, né? Só escrevo o dia, planejo o meu horário e anoto as minhas atividades. Isso assim, caso eu não queira metrificar todas essas minhas horas, né, com duração e tudo, eu só quero saber o que eu preciso fazer no dia mesmo, é só uma agenda de tarefas, né, ele não mede a minha produtividade. Tem outros vídeos falando sobre planilha de horas, né, como eu falei, não é o que eu uso para organizar a minha agenda, é só quando eu realmente quero, né, ter o detalhe do dia, mas eu não preciso criar indicadores com essas atividades, né? Então, mais fácil do que uma agenda manual ou, né, uma forma mais fácil de organizar o seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal para não perder nada. E deixe aqui nos comentários o que mais vocês gostariam que eu trouxesse aqui pro canal, que outro vídeo, outro template vocês gostariam que eu gravasse para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.